sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PC de Casa. Hoje eu queria falar pra vocês, mostrar pra vocês um pouco do meu setup, que muitos acho que vão achar uma loucura o que eu fiz. Eu tenho um Xeon 2680 V4, uma placa-mãe da Machinist X99, PR9 o modelo dela, e eu tenho uma 4070 Super com 32 GB de RAM. Aí, pô, é loucura, 4070 Super numa X99, num Xeon. Bom, vamos lá, sim e não. Acho que vai muito da condição, da situação, do momento ali de cada um. Você criar aquilo como um setup final, provavelmente não será uma boa ideia, porque você não vai conseguir extrair 100% do que você gastou em GPU, na placa de vídeo. Mas sim, dá um bom desempenho, dá um muito bom desempenho. Eu vou mostrar pra vocês, logo em seguida vocês vão ver os benchmarks, os testes em jogos aí. Mas o que acontece? Vai muito da situação de cada um. Por exemplo, eu fiquei mais de 10 anos longe do mundo de informática, de hardware, né, de jogos. Aí, depois de muitos anos, eu visitei meu primo em Minas Gerais. Ele tinha um PC e aí essa paixão voltou. Porque assim, eu sempre fui apaixonado por hardware, por computador, por jogos, por videogame, por tecnologia. Com 7 anos de idade eu já tinha um 486, foi quando eu aprendi a mexer e tal. Com 9 anos de idade mais ou menos eu tinha um Pentium 233 e foi quando eu comecei a aprender a montar e desmontar, fazer upgrades, formatar, instalar Windows. Com 13 anos eu trabalhava numa loja de informática, fazia overclock, fazia muita coisa bacana. PC gamer de verdade eu já tive aos 15 anos, que já era uma placa de vídeo, né, dedicada boa para jogos na época. E só que depois aconteceram na minha vida que eu tive que me afastar disso, fiquei mais de 10 anos longe disso. E quando eu visitei meu primo, vi tudo aquilo que ele começou a gostar por minha causa quando a gente era criança, né? Aprendeu comigo muita coisa, e eu parei no tempo e ele continuou. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa cara, eu preciso de um PC de novo. Eu não trabalhava no trabalho que eu tô agora, então eu não trabalhava com computador. Eu era, na época, enfermeiro veterinário, né? Trabalhava como plantonista à noite, durante as madrugadas dava plantão numa clínica veterinária. E não tinha tempo também pra isso. Mas aí eu visitei meu primo e falei, nossa cara, eu preciso de um PC gamer, preciso voltar a mexer no PC e tal. Aí eu comecei a pesquisar. Foi quando eu encontrei a plataforma X99, né, os Xeons. E eu não tinha grana, né, cara, mas eu queria muito ter um PC de novo e tal. Aí meu filho mais novo ainda tava pequenininho, né, hoje ele tem 2 anos e 7 meses, mas ele tava bem menorzinho. Aí, acho que ele tinha acabado de nascer, acho que ele era recém-nascido. Então, aí pesquisei, eu não tinha muita grana, fui comprando as peças aos poucos, né? Comprei a placa-mãe, depois comprei memória RAM, processador, tudo no AliExpress. Aí comprei depois, quando eu já tava com esse kit, comprei a RX 580, a fonte, as memórias, comprei tudo, meio que foi chegando aos poucos, mas daí quando eu vi que tava acabando, eu consegui comprar o que faltava tudo junto, montei o PC. Caramba, depois de 10 anos, sabe quando você montar um PC? Montei, não ligou de primeira, mas foi por conta só do botão power do gabinete que não estava ligado na pinagem correta na placa-mãe, mas foi só inverter e funcionou, não tive nenhum problema. E cara, aí eu tinha um setup que eu gastei na época R$2.500 com tudo, monitor, teclado, completo, R$2.500, acho que não chegou nem daí, isso deu um pouco menos. E cara, eu tinha uma máquina que eu rodava todos os jogos que eu não joguei nesses 10 anos, tudo que eu queria jogar, todos os jogos lançamentos, né? Eu tava rodando com a RX 580, não, lógico, no máximo, não com a qualidade no ultra do jeito que eu gosto, mas eu consegui rodar, me diverti muito, me rendeu muito bem. Aí passado algum tempo, eu falei, não, eu vou precisar agora juntar um dinheiro aos pouquinhos, né? Pra poder comprar melhorar esse setup, né? Aí a ideia era o que? Era sair da plataforma Xeon, né? Eu vender essa plataforma, juntar um dinheiro, vender ela. Com esse dinheiro que eu juntar, eu consegui comprar montar um outro PC, um PC melhor, né? Um Ryzen ou até mesmo um Intel mais novo, melhor. Aí o que aconteceu? Eu saí do antigo emprego, né? Aí fui direto pro outro emprego que eu tô agora. E nisso eu recebi um dinheiro. Desse dinheiro eu consegui pagar umas contas e tal, sobrou um pouquinho.
Nisso que sobrou, apareceu uma promoção da 4070 Super, paguei acho que 3.800. Hoje a média dele era 4 mil e pouco, 4.500. Hoje, se você for procurar, é 4 mil e tralalá, né? Tudo bem que tá mais caro porque já tem a 5070, mas mesmo com a 5070, que é o mesmo padrão, é o mesmo nível ali, mesma linha, você vai pagar bem acima dos 4 mil. E cara, eu peguei por 3.800 e falei, nossa, e agora? Ou eu compro essa placa de vídeo e não faço o upgrade, ou eu faço, eu esqueço a placa de vídeo, junto um dinheiro, compro placa-mãe, memória, processador, aí eu vou trocar tudo, mas eu ainda vou ter o mesmo desempenho que eu tenho no Xeon, por conta da limitação da RX 580, porque o Xeon já entregava tudo que a 580 podia entregar, né? Ele já empurrava ela 100%. Eu falei, não, quer saber, eu não vou contratar promoção tão cedo, não vai uma placa tão boa num valor como esse, e ela era uma placa que eu já queria, se eu pudesse comprar. Eu falei, quer saber, dane-se, fui e comprei a 4070 Super. Aí, nossa, foi uma delícia colocar ela, instalar, ver funcionando e tal. E, cara, desempenho muito bom, cara. Eu consigo rodar tudo, literalmente tudo que eu quiser, tudo que eu gosto de jogar, tudo no Ultra, tudo em Quad HD. Cara, um desempenho top. É lógico, eu não consigo extrair em todos os casos 100% dela, a não ser que eu jogue em 4K, mas eu não tenho monitor para isso. Mas quando é o caso, eu ligo, tenho a televisão aqui do lado, vou mostrar para vocês. Aí eu ligo na TV e jogo em 4K, mas quando eu vou jogar no monitor em 2K e meio, eu tiro 80, 90, 70 e poucos por cento de uso de GPU. Poderia tirar um pouco mais se tivesse outro processador? Sim, mas se eu fizesse a troca do processador, eu não ia ter a GPU, não ia ter a 4070. Então há casos em que não é loucura, né? Se você montar esse setup como uma ideia de setup final, realmente não vai ser o melhor negócio que você vai fazer. Mas se você, por exemplo, for fazer essa transição igual eu estou fazendo, cara, vale muito a pena. Porque o tempo que eu ia ter para juntar o dinheiro da placa-mãe, processador, tudo, mais a placa de vídeo, cara, eu ia estar com o desempenho da RX 580 até hoje. Então eu consegui quebrar isso no meio, né? Metade do valor que eu ia gastar praticamente foi tudo na placa de vídeo. Porém, eu já tô tendo esse upgrade, né? Eu não tô tendo mais que jogar no baixo, no médio, em Full HD, e jogos que talvez não rodassem. Não tem mais isso. Agora eu jogo tudo que eu quiser, tudo no Ultra. A limitação que eu tenho é que às vezes nem sempre eu vou conseguir mais que 60 frames, mesmo jogando tudo no Ultra, ou no médio, ou no baixo, porque o processador não entrega. Mas pelo menos 60 frames com uma qualidade impecável eu vou ter. Então eu acho que vale muito a pena, mas assim, há casos e casos. Nesse meu caso, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, o melhor negócio que eu fiz. E se você tem dúvida se vale a pena ou não, vai muito do seu planejamento, do que você pretende fazer e das suas condições, do momento, né? Eu acho que não tem uma resposta certa para essa pergunta sem analisar todas as circunstâncias. Mas se você tem essa dúvida, fica aí a dica, fica aí o meu depoimento, e se você e também os testes para você ver como que funciona na prática. Beleza, rapaziada? Rapaziada, vamos lá então mostrar para vocês. Então, pessoal, mostrar um pouquinho do meu setup para vocês. Humilde, mas que graças a Deus aí com muita paciência, muita luta, muito empenho, eu consegui montar, e que é o meu trabalho e também a minha diversão. A gente tem aqui um monitor da Superframe de 2.5K, tela IPS, 180 Hz, 0.3 milissegundos, um webcam que eu uso para fazer videochamada no trabalho, um teclado magnético da Red Dragon, tem até um suportezinho aqui que eu uso para gravar, deixa eu tirar daqui, um teclado magnético da Red Dragon. Depois eu quero fazer um review deles com vocês também. Ele é muito bom, cara, mas ele peca numa coisa que poderia ser muito melhor, que é o software dele, né? Que o melhor que o magnético poderia entregar, ele não entrega por questão de software, mas depois a gente fala sobre isso. E esse monitor aqui da Superframe eu troquei recentemente. Eu tinha um AOC de 32 polegadas Full HD VA curvo, aí eu troquei, eu achava muito grande para Full HD, peguei esse da Superframe, depois eu explico para vocês qual que foi o rolo. Eu tenho um monitor da Concordia de 24 polegadas Full HD 160 Hz, foi o primeiro monitor que eu comprei quando eu montei esse computador, né, com as peças do AliExpress. Ótimo custo-benefício, um ótimo monitor, tem falante. Sim, pelo preço, cara, tela IPS também, R$560 eu paguei nele na época. Muito bom, me atendeu muito bem. E depois, quando eu tive a oportunidade, consegui um outro monitor, que foi aquele
a OC que eu acabei de falar, uma troca de uma RX 580 quando eu comprei a minha 4070 Super. Esse daqui, minha CPU não liga a sujeira, tá muito sujo, não façam isso que eu faço, de não limpar o computador, mas é porque eu não tenho tempo e minha casa tá em obra, então lixando massa corrida, cooler puxa tudo, cara, então tá uma sujeira só. Mas esse aqui é o meu gabinete, o gabinete da Rise Mode. Não tenho fãs ARGB, são só fãs LED mesmo. Paguei R$7 na época que eu montei o computador, foi um computador custo-benefício. Tá? Aqui tem um water cooler da Rise Mode que está desligado as LEDs dele. Parou de acender, e ela acendia, mas não conseguia trocar as cores porque a placa não tem, né? Eu não comprei controladora também, só que agora de repente parou de acender. Mas também tá tudo bem, não me importa, são só luzes, o importante é que ele tá resfriando muito bem, o Xeon não passa dos 40 graus. É um Xeon 2680V4, ali tem um NVMe de 2 teras que eu troquei recentemente. Eu tinha um de 1 tera que eu paguei R$350 da X-Ray Disk. Agora eu tenho um de 2 teras da Kingston, paguei R$750. Muito bom, esse já é PCI 4.0, o outro é 3, apesar de eu não usar 4.0 aqui por conta da placa-mãe. Tenho dois pentes de memória 3200 da Kingsley, que também não roda 3200 por conta da limitação do processador, roda em 2400. Essa aqui é a GeForce 4070 Super. Não liguem também porque eu não fiz nenhum cable management, eu montei porque eu tive que mexer nele esses tempos atrás. E eu só coloquei os cabos aqui, tá tudo socado, então tá bem feio mesmo. Mas é por falta de tempo de arrumar bonitinho, eu tive que fazer correndo. Então esse aqui é meu setup. Eu tenho um headset da Revit, um Fuxi X3, muito bom também. Tem os prós e os contras dele. Depois também quero fazer um review com vocês. O mouse é um Attack Shark X3, não, X6, agora estou em dúvida se é o X3 ou X6, mas não é o X11, mas é muito bom, muito leve, muito gostoso de usar, muito bacana, mas não tem a barra de carregamento, mas ele é ótimo, fodão mesmo. E aqui eu tenho um controle da GameSir, tá dentro da caixinha, é um Nova Lite, que eu uso para jogar. Eu usava um controle do Xbox bem fajutinho, não era nem original, eu acho, com fio, me incomodava bastante. Peguei esse, muito bom, sem fio, né? Tá aqui o dongle dele. Aqui tem o Bluetooth do headset, um pendrivezinho. Ali tá o Vision. Essa caixa aqui são só peças e bugigangas, né? Um kitzinho para limpar, que eu só uso para limpar o teclado. O computador vocês viram que eu não limpo, né? Aí esse daqui é onde eu trabalho, onde eu faço meu lazer, onde eu brinco, onde eu gravo aqui para vocês, edito os vídeos. Aqui ao lado tem uma tela de 4K, uma televisão de 4K de 50 polegadas, que também está ligado no PC, mas o meu filho que usa mais com Xbox. Eu comprei um Series X para ele no aniversário dele do ano passado, então ele gosta bastante de jogar FIFA, Rocket League. E aqui também tem mais algumas peças, são as peças que eu pego no ferro velho, as peças que às vezes aparecem uns notebook, CPU de alguns amigos para eu arrumar, para consertar, e vai acabando acumulando umas peças. Tem cooler aqui, tem placa de vídeo antiga, drive de DVD, fonte e extensão, e tem um monte de gambiarra aqui. Aqui são as caixas, depois eu vou fazer os reviews que eu te falei. A fonte, esqueci de falar, a fonte do meu Xeon é uma MSI Mag A650, caixa da 4070 Super, a caixa do Nova Lite. Tem bastante coisinhas aqui que depois eu quero fazer o review com vocês, mostrar pra vocês. Aqui é a bagunça debaixo da mesa, fiz uma gambiarra para esconder um pouco os fios, mas tudo funciona bonitinho, até que não tá tão feio assim. Essa caixinha de som aqui, o som dela é bacana, mas eu não gostei muito da bateria, das luzes, poderia ser melhor, mas também foi R$50, não tem muito do que reclamar. Eu acho que de setup é isso, né? Eu ainda estou melhorando ele aos poucos, ainda pretendo trocar a plataforma quando der um dinheirinho sobrar, né? Que agora eu comprei o Note para trabalhar, então não vou ter tão cedo, mas ano que vem pretendo montar um Ryzen, não sei, um 7800 X3D, 9800 X3D. Aqui eu não vou mostrar para vocês agora, depois eu faço um review com vocês, mas eu já tenho dois pentes de DDR5 de 6000 MHz da Juhor,
32 GB no total. Do AliExpress saiu por R$ 370. R$ 370 você compra um pente de 16 GB aqui no Brasil. Então foi bem em conta mesmo, valeu bastante a pena. Depois também eu posso indicar aí uns links, umas promoções, o que eu encontro barato, e às vezes eu não compro, mas pode ser interessante para vocês, porque eu sempre procuro pegar tudo que é no melhor preço, melhor custo-benefício. O monitor saiu por R$ 1.000, esse saiu por 500. Esse computador aqui completo, com teclado, mouse, fonte, gabinete, monitor, tudo completo. Esse Xeon com 32 GB, 1 TB e um RX 580, que era a placa que eu tinha na época, saiu por menos de R$ 2.500. Foi assim, bem orçado, procurando bastante pesquisa, mas assim, saiu bem em conta. Tem que ter um pouco de paciência, né? Você vai comprar coisas de fora, algumas coisas demoram para chegar, mas tudo chegou, funcionou certinho de primeira, então bem bacana. Eu tenho aqui também, vou mostrar para vocês. Eu esqueci o nome dele. Agora, depois eu vou mostrar para vocês. Que aqui eu coloco o celular para jogar, né, tanto o Game Pass, mas também para jogar o computador. Né? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrando, ensinando vocês, para quem não sabe, quem quer aprender, a como usar o computador no celular. Então eu uso o Sunlight, o Moonlight, e eu consigo acessar o meu computador, usar o computador normalmente, como se eu estivesse no computador só com o meu celular, não só dentro da minha rede Wi-Fi, mas fora de casa. Eu posso estar, sei lá, em outro país que eu vou conseguir jogar os jogos no meu computador no meu celular. E daí eu coloco o controle e fica maravilha, porque jogar na tela do celular é meio complicado. Mas, cara, e é muito legal que eu consigo ligar o meu computador à distância. O computador está desligado, eu vou lá e ligo ele e começo a usar. Onde eu tiver, eu uso o meu computador, é bem bacana. Dá para fazer isso no celular, dá para fazer isso no Note também. Então é bem legal. Para quem não sabe, depois eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer também. Não tem nenhum segredo, é bem simples o processo. É só seguir um passo a passo. E esse aqui é o setup e eu vou mostrar para vocês então na prática como é que ele funciona. Beleza? Vamos lá. Pessoal, antes de começar os testes, mostrar para você o meu setup, o meu PC, a configuração dele, para vocês verem o que ele é capaz de entregar. Então eu tenho um Xeon 2680V4, são 14 núcleos, 28 threads. O clock máximo que ele chega é 3.3, mas ele não é da versão V3, que tem um Lock Turbo Boost destravado, que você pode dar Turbo Boost em todos os núcleos ao mesmo tempo. Então em todos os núcleos ele chega a 2.9, né? E o clock base dele, se eu não me engano, é 2.4. Então é um clock baixo, e apesar de ter tantos núcleos assim, tantos threads, o que não deixa ele ser tão bom para jogos, que os jogos não utilizam todos esses núcleos, né? Então o clock baixo, o que mais o jogo utiliza, né? São poucos núcleos com clock alto, que faz o jogo fluir melhor, e ele não tem um clock alto, ele tem um clock baixo, então isso é o que mais pega nele. Mas ele tem 35 MB de cache L3, que já é uma quantidade legal para processadores que não são cache 3D. Então é bem bacana, eu vou mostrar para você a pontuação dele. E ele em multithread, cara, mais de 6.000 pontos, é um canhão. Para multitarefa, esse processador é melhor do que muitos, cara. Ele é melhor do que o Ryzen 7 do R15M, que é um processador bem mais novo, que é 8 núcleos, 16 threads, tudo bem que é de notebook, mas, cara, olha só que canhão. E o single thread, que infelizmente deixa a desejar. Do R15M, a gente viu, já passa dos 600, né? Mas se a gente for comparar, aqui, um 1700X tem mais ou menos o mesmo single thread que um Xeon, cara. Tem pouco menos, pouco mais, pouca coisa. E multithread o Xeon ganha. Um 1700 normal também não muda muita coisa. 1800X, cara, são 50 pontos de diferença. Então o Xeon ele é muito potente, sim. Então o que eu tenho aqui combado com ele são dois pentes de 16 GB, formando um dual channel, 32 GB no total, rodando a um total de 2.400 MHz, né? Aqui mostra só metade da frequência. E aqui no GPU-Z, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Achei. Não liga um barulho não, meu filho me encheu minha mão de biscoito, tô comendo biscoito aqui enquanto falo com vocês.
Tá aqui abrindo o GPU-Z para vocês verem a placa de vídeo. Então é uma 4070 Super, tem 7.668 CUDA cores, uma placa muito boa, rodando o PCI Express X16 3.0, né, que aqui é pela limitação da placa-mãe da plataforma Xeon, mas não dá gargalo no 3.0 por ser X16, então entrega tudo que ela tem que entregar. O limitador realmente é o processador, mas assim a gente vai ver daqui nos próximos minutos que mesmo tendo limitação, ela entrega muita coisa. Pessoal, mostrando para vocês o Xeon 4070 Super, o Cyberpunk 2077. Vou mostrar para vocês como que ele roda, como que eu zerei esse jogo, né, com esse PC, com essa configuração e muito bem ainda. Já adianto para vocês. Traçado de raios ligado, tudo ligado, iluminação psicopata no traçado de raios, no Ray Tracing, Path Tracing, o traçado de percurso ligado, modo de fotografia ligado, tudo no alto do psicopata, no ultra, tudo no máximo do máximo do máximo. Vou colocar, e geração de quadros tá ligada, com o frame gen ligado no modo balanceado em 2.5K. Beleza? Vamos colocar então o benchmarking, só para vocês terem uma ideia de como que ele roda. Ó, GPU com 88%, 89% de uso, 87%, rodando a 45 frames por segundo. Aqui ele está com frame gen, então aqui ele não está rodando com uma base muito legal para deve sentir um pouquinho de input lag se for jogar. Eu joguei esse jogo com na faixa de 60, 70, 80 frames com essas configurações. Não sei que no benchmark eu também acabei de instalar ele, pode ser que seja por isso, né? Porque ele estava com ele desinstalado, estava no outro NVMe e já faz um tempo que eu zerei ele. Mas olha esse gráfico, cara, Path Tracing é uma coisa que geralmente não se usa com 4070, cara, é uma coisa para 4080, ainda mais em Quad HD, 4090, 5080, 5090, porque é um recurso muito pesado de Ray Tracing que puxa muito da GPU. Apesar que aqui a GPU está sobrando, né, o processador que não está dando conta de empurrar mais frames. Mas olha para você ver essa qualidade de imagem. E eu joguei muito bem, cara. Zerei ele nessas 70 frames, então tipo tava a base de 35, 40, não senti input lag, é um jogo modo história, então eu tava com um gameplay ainda melhor do que de console, só que com gráfico e frame muito melhor do que de console, né? O console nunca, o PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X, nunca que vai conseguir entregar essa qualidade gráfica aqui. Vou colocar no gameplay para ver se eu consigo demonstrar para vocês como que eu tava jogando. Ele carrega rapidinho, NVMe, Cyberpunk carrega super rápido. Então aqui eu tô conseguindo 51 frames. Eu tô achando muito estranho, cara, porque realmente eu não tinha só isso de taxa de quadros, mas mesmo assim, ó, cara, não tá com input lag não. Entendi, eu não reiniciei depois que eu coloquei o frame gen. Então aqui ele tá rodando sem o frame gen. Eu vou entrar de novo. Que agora ele vai com o frame gen. O frame gen não estava ativado. Ele pede para reiniciar a primeira vez que você ativa o frame gen e eu não reiniciei. Então por isso que aqueles quadros que vocês estavam vendo era puro, 51, 47, era puro sem o frame gen. Por isso que não tinha input lag nenhum. E para você ver, 47 quadros, 51 quadros, mas com 2.5K, com Path Tracing no máximo, tudo no Ultra, um jogo que é pesado como o Cyberpunk 2077. Os Xeon fazendo
bonito, apesar de, né, tá no seu máximo, sofrendo seu máximo entre aspas, né? Ele tá com 20% de uso, mas é porque ele tem muitos núcleos, né? E os jogos não usam todos esses núcleos, então ele poderia entregar muito mais se os jogos fizessem uso disso. Então agora, FrameGen ligado, balanceado, tudo no Ultra, Path Tracing, só para confirmar para vocês. E agora sim ele vai estar ativado. Agora a gente vai ver a diferença dos quadros. Não, agora a 4070 Super já tá lá nos seus... Ó, como eu disse pra vocês, que foi como eu zerei o jogo. 88 frames, 87 frames, 90 frames. A minha taxa base é aquela que vocês viram, 47, 51. Cara, o que tá bem de boa para um jogo que é single player, né? Não é competitivo. E se eu tivesse uma CPU melhor, eu ainda poderia entregar mais frames ainda. A qualidade não tem como aumentar, só se eu fosse para 4K, mas eu não tenho monitor para isso. Mas não tem como subir mais a qualidade do que já tá, que tá tudo no Ultra. Só a resolução que daria para aumentar. Porém, eu conseguiria mais frames se eu tivesse uma CPU com um clock mais alto, com um IPC maior, né? Uma CPU mais nova, mais potente. Não com mais núcleos, porque núcleos aqui tem de sobra. Eu estou usando só 44% do Xeon. Mas olha só esse gráfico, olha essa cidade. E tá muito fluido, cara. Na quase 90 frames, tudo bem que tá com frame gen, mas a taxa base tá quase 60. Então, aqui eu tô no DLSS balanceado. Eu nem precisava usar balanceado. Eu posso melhorar um pouquinho sim, colocando no modo qualidade, por exemplo. Que daí eu vou aí, encostar nos 98%, 95% de GPU. Eu vou perder um pouquinho de FPS, caiu para a faixa dos 70. Mas, como vocês podem ver, eu vou ter que botar longe aqui. Aí, como vocês podem ver, o gráfico não mudou tanto porque o balanceado já é muito bom, mas a qualidade gráfica e os frames continuam maravilhosos, cara. E super fluido, super jogável. Cara, eu zerei assim e o jogo é muito bom. Eu tenho uma imersão muito boa. E com esse gráfico ainda, com essa fluidez, com essa qualidade, o que o Xeon e a 4070 Super proporcionou foi ótimo. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aí o que um Xeon 2680 V4 com uma 4070 Super pode fazer no jogo Black Myth Wukong, o jogo do Mamaco. Vou mostrar a configuração para vocês. Ele está em 2.5K, tá? Tem um monitor de Quad HD, que é esse que vocês estão vendo aí agora. Tem mais um outro do lado aqui também ligado, que é Full HD. Vou mostrar como que está configurado. Aqui está tudo no médio. Cara, eu nunca sei se isso aqui está ligado ou desligado a geração de quadros. Acredito eu que esteja desligado e o DLSS do modo qualidade. Então, ó, a gente nessas configurações, cara, 2680V4 levando 90%, 85% da 4070 Super, cara, um processador de R$80, o jogo tá super fluido, tá muito bonito, isso porque tá no médio, mas ainda tá sobrando GPU aqui. Vamos mexer mais um pouquinho aqui, ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver se tá ligado ou tá desligado esse Ray Tracing aqui, esse geração de quadros aqui, vamos ver. Ah, estava ligado, ó. Então agora com geração de quadros desligado, 40 FPS, 75% de uso da GPU. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos deixar no... Dá para usar um equilibrado aqui. Ver se a gente consegue ganhar. Não vai ganhar tanto porque vai só diminuir o uso da GPU. 80%, 51 frames, 52. Aqui sem frame gen, tá, rapaziada? Então vamos lá ver o que a gente consegue fazer. Se eu colocar no baixo, só para quem gosta de frame alto, ver como que ficaria o jogo no baixo. DLSS do modo desempenho, o mínimo possível,
para tentar extrair o máximo do processador. Por incrível que pareça, o jogo não ficou feio, mas quando mexe ele dá uma piorada. Mas tá ok. E ainda assim, cara, é o que o processador entrega, é isso daí, 52 frames por segundo desse jogo. O uso da GPU caiu para 45%, mas ainda a gente não ganhou mais frames. Ainda assim o jogo tá muito bonito. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu não liguei o FrameGen, né? A gente quer extrair o máximo, vamos ligar o FrameGen pra ver. Então o FrameGen, 115 FPS, a gente consegue. Cara, esse monitor é de 180 Hz, cara. Mesmo assim, um jogo como esse, pra mim, na casa dos 60 tá perfeito. 40 já tá muito bom. Eu acho que com acima de 40 já tem uma experiência bem melhor que a do console. Como é um jogo história, assim, cara, eu prezo muito mais a qualidade gráfica do que os frames. Apesar que a qualidade do que não tá ruim. Mas vamos ver o quanto ele aguenta no talo, o que ele entrega no talo. Vamos forçar a GPU agora. Então eu vou fazer o seguinte, continuar em 2.5K. Vou desligar o FrameGen. Vou colocar o Ray Tracing no muito alto. E vou colocar a qualidade no modo cinema. Ele vai pedir para reiniciar. Eu vou sair do jogo então. Vamos ver se vai precisar reiniciar mesmo. Ah, não, acho que ele já aplicou. Olha o tanto que caiu. 46, 45. Ah, mas ainda tá no negócio. Vou configurar de novo. Deixa eu pausar o vídeo que eu vou reiniciar. Pessoal, voltando aqui, acabei de reiniciar. Voltando então para as configurações. Os gráficos eu vou deixar o mais bonito possível. Então eu vou deixar aqui no DLSS no modo qualidade. Em 2/3, Ray Tracing completo, modo cinema. Aplicar configurações. E vamos entrar no jogo então para ver. Olha, então o jogo. Estamos aqui em 2.5K com Ray Tracing no máximo, qualidade cinema, tudo no máximo. O jogo tá lindo, lindo, lindo. Olha isso, cara. Não sei se dá pra ver bem no celular. Eu não quis gravar a tela pelo computador para não perder nada de desempenho. E eu também não tenho uma câmera profissional. Cara, ele tá rodando em 30 frames por segundo, versão nível console, assim, de fluidez, né? Mas a qualidade gráfica, o console não chega nisso nem ferrando. Olha, o jogo tá lindo, cara. Cara, dá pra jogar sim, mas também dá pra melhorar essa fluidez sem perder qualidade, né? Dá pra gente colocar um pouquinho mais aqui de DLSS. Vamos descer para o modo equilibrado. Equilibrado em 2.5K ainda fica muito bom. Vamos ver como é que a gente fica. Ó, 45 frames, cara. 42, 43. Meu, já melhorou bastante. E qualidade do jogo tá lindo do mesmo jeito, cara. Não vejo problema nenhum aqui na imagem. Aí dá pra gente ligar o FrameGen, né? Com 40, acima de 40 frames já dá pra ligar o FrameGen. Vamos ver como é que fica. Ó, configuração tudo no alto no cinema. 79, 80 quadros por segundo, jogo super fluido, cara. Olha pra você ver. Um 2680 V4, um processadorzinho de R$ 80, cara. Muita gente mete pau por aí. Olha o que ele consegue fazer. Ele consegue levar uma 4070 Super, cara. Tô usando 100% dela nesse jogo? Não, por incrível que pareça, achei que ia usar, porque é um jogo que pesa bastante na GPU e nem tanto na CPU. Só que o Ray Tracing também gasta muito CPU, né? Também força muito ela. Mas mesmo assim, cara, olha, o jogo tá muito gostoso de jogar, tá muito fluido, sem travar, sem nada, e tá lindo. O gráfico tá no talo, no máximo. Vamos pro próximo jogo então, pessoal. Mais um jogo para vocês verem como que o Xeon 2680 V4 e uma 4070 Super roda, cara. É o Clair Obscure Expedition 33, né? Um jogo que fez bastante sucesso aí num tempo recente, no passado recente. E, cara, o jogo tá lindo. Vou mostrar pra vocês como é que tá configurado.
Aqui ele tá em definição épica, com DLSS só usando DLAA, escala de resolução em 100%. O frame gen está no automático aqui. Vamos desativar o frame gen primeiro para a gente ver o que a gente consegue. Latência NVIDIA, e é isso. A resolução está em 2.5K, né, em Quad HD. Acho que não alterei aqui, ó. O frame gen desativado. Vou aplicar agora sim. Vamos lá, sem o frame gen, um jogo no épico DLAA, o Xeon empurrando 98% da GPU, rodando a 48 frames. Cara, um jogo que é história. Olha isso, olha esse gráfico. O que é isso, cara? Muito bonito o jogo. Rodando uma história 40 frames, 45 frames, tá de bom tamanho. Mas aqui, cara, lembrando, eu tô com tudo no máximo, cara. Com tudo no máximo. Só não tá em 4K, tá em Quad HD, mas também não tá em Full HD. Então, escala de resolução em 100%, DLAA. Então, se a gente mudar aqui, qualidade já é muito bom, cara. A gente já vai ganhar bastante desempenho. Vamos ver como é que vai ficar. Notem, o Xeon continua muito frio, cara. 46 graus, com um water cooler de 240mm da Rise Mode, um dos mais baratos. Ó, já atingimos já perto de 60 frames, 50, isso no modo qualidade. E o uso do GPU continua alto, ó. Agora deu uma baixada para casa dos 70, mas estava bem próximo dos 80, 90%. E o jogo se mantendo a 50 frames, 52, cara, que pra mim tá bem fluido para jogar um jogo desse que é do modo história, né? Vamos tentar ir pro modo equilibrado aqui. Não tô conseguindo mudar. Ah, tá, uma escala aqui em cima. Equilibrado, desempenho. Vamos para equilibrado. Vamos ver quantos frames a gente consegue. Não muda muita coisa, porque aqui é a CPU mesmo que está sendo o limitante, o gargalo, mas ainda assim tá muito bom, tá muito bonito, ainda sobrando mais GPU. Então, aqui então dá pra gente manter o DLAA para ficar ainda mais bonito, né? A gente ativa o frame gen 2x, que a 4070 Super comporta, né? Ela não tem multigen. Vamos ver como é que fica. O frame gen ligado, 90 frames por segundo, 80 frames por segundo. Um jogo lindo, cara, o gráfico todo no máximo, cara. Um processador de R$ 80. Vamos lá, também é uma 4070 Super, né? Tem muita gente que acha loucura fazer esse combo, mas eu já expliquei pra vocês o porquê que eu fiz isso, né? Eu quero mais frames, vamos ver quanto eu consigo com qualidade gráfica no médio. Vamos dar um pouco de folga pro processador, né? Vamos ver o quanto que ele consegue empurrar. Vai diminuir bastante o uso da GPU, mas vamos ver se ele... Ó, quem gosta de bastante frames por segundo, na casa dos 120 frames e ainda tá usando bastante da GPU, hein, cara? Ó, 91%, 93%. Ainda é o processador que tá gargalando, mas tá extraindo bastante, ó, 120 frames, cara. E o jogo tá lindo ainda, continua muito bonito, cara. É que eu gosto muito de gráfico bonito, prefiro jogar no talo do que no médio. Mas para quem gosta de bastante frames, então vamos jogar no baixo para ver como é que fica. Então vamos exigir o máximo do Xeon. Agora sobrou uma GPU. E o limite que ele leva é isso mesmo. Só 120, 125 FPS. E tá mais do que bom, né? Vamos pro próximo jogo? Pessoal, um jogo que eu não vejo muito pessoal testando, mas que é um jogo bem bonito, é um jogo até que pesado também. É o Death Stranding. Esse aqui é o 1 Director's Cut, a versão do Game Pass, do Xbox Game Pass. Vou mostrar pra vocês como é que tá configurado aqui então.
Ele está em 2.5K, tá? Liberado até 240 quadros por segundo. A qualidade dos gráficos está no personalizado porque está tudo no muito alto, tudo no máximo. Resolução de sombra, tudo ligado. Tá sem DLSS, tá? Resolução nativa e sem nenhum upscale nem nada, tudo no máximo jogo, o máximo que ele pode entregar. E ele está entregando 130 frames, 141 frames, usando 65% da placa de vídeo. A 4070 Super tá com folga ainda, né, por conta do Xeon, mas ainda assim, cara, pô, 2.5K rodando nativamente a 125, 130 frames por segundo, cara, um jogo desse. Olha essa qualidade, acho que não precisa mais do que isso, né? Acho que já está perfeito. Bom que a GPU consome menos, está consumindo só 128, 130 watts, é uma GPU que consome até 220. A temperatura dela fica em 62. O Xeon também está consumindo 78, está com 59%, 41 graus, também está bem frio. Bom que você não usa 100% do componente, desgasta ele menos também, né? Mas o jogo está muito bonito, muito fluido, sem travar, sem nada. Ó, perfeito, cara. Sem aqui nem upscale, nem FrameGen, nem nada, cara. É nativo mesmo, renderização bruta. E tá muito bom. Vamos pro próximo jogo. Esse também é um jogo que eu vejo pouca gente mostrando. É um jogo muito bonito, mas também muito mal otimizado. É o Wuchang Fallen Feathers. Vou mostrar para vocês como é que ele está configurado. Ele está em 2.5K. Aqui está em personalizado porque ele está com o DLSS 100%, então ele está usando o DLAA, né, na verdade. É mais pesado do que o nativo, se for ver. Fica com qualidade melhor do que nativa também. Geração de quadros desligada. Anti-serrilhamento alto, pós-processamento alto, tá tudo no máximo. Extrema, alto, alto, alto. O mais alto que eu podia colocar, eu configurei aqui pra gente ver como é que fica. Beleza, vamos lá então pro jogo. Então, gente, ó, aqui com tudo no máximo, sem upscaling, sem nada. Um jogo que é mal otimizado, tá entregando 55 frames usando 80% da 4070 Super. Poderia ser melhor? Se tivesse um processador mais forte? Sim, ia entregar mais esses 18% que tem de GPU aqui, que tá sobrando. Ia melhorar, mas eu posso melhorar mais também, só de mexendo nas configurações. Mesmo assim, cara, olha, nativamente o jogo tá lindo e bem fluido, cara. 50 frames tá bem ok. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente mexer nas configurações. Deixa eu voltar pro menu principal. Aqui, configurações. A gente pode colocar então um DLSS no modo qualidade. Vamos ligar a geração de quadros e vamos ver o que a gente consegue aqui. Então a gente foi para 115, 110 FPS, utilizando 80% da GPU, e o jogo continua lindo. Olha essa paisagem, cara. Isso um Xeon, cara, um processadorzinho de R$80 consegue fazer, cara. Mesmo combado com uma placa de vídeo que seria um processador muito mais forte que ele ainda entrega bastante coisa, cara. Ele pena assim, né, vai até o limite do que ele pode entregar. Ele não consegue levar ao máximo a 4070 Super, mas ele entrega muito, cara, muito mesmo. Vamos pro próximo jogo então. Pessoal, essa daqui é a 4070 Super com o Xeon 2680V4 rodando The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Cara, olha a qualidade disso. Vamos mostrar pra vocês como é que tá configurado. Tá em escala de resolução 100% em Quad HD. Qualidade tá no Ultra, né? O próximo aqui é personalizado, então tá no máximo do jeito que tá. Tudo no Ultra. O Ray Tracing também no Ultra. Tá usando sem upscaling, sem DLSS, tá? Então tá aqui no puro mesmo. Ele tá entregando na faixa
dos 60 frames por segundo. Sei que eu estou numa parte interna, né, tanto que no começo do jogo, no campo aberto pode pesar um pouco mais, mas não tanto assim também. E aqui ele já está entregando os próximos 60 quadros, que é um jogo bem pesado, cara, que essa remasterização ficou muito forte, muito bonita e ficou bem pesado. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, melhorar mais ainda esse desempenho, sem mexer na qualidade gráfica. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Vamos habilitar o DLSS. Vamos deixar em modo qualidade. Qualidade cara, em Quad HD, cara, DLSS, que é um upscaling, o melhor upscaling que tem, cara, você pode deixar ele em equilibrado que você não vai perder nada. Ó, a gente já tá conseguindo 120 frames. Obrigado, meu amor. Usando 80% do GPU e a qualidade tá ótima do mesmo jeito, cara. Tá muito bom, muito bonito. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco mais. Aqui eu ainda não liguei o FrameGen, liguei. Geração de quadros está habilitada. Tem geração de quadros 62, não mudou muito então o DLSS, ele só, oi meu amor, ele só desafogou a placa de vídeo. Então dá pra gente fazer, para deixar ele mais bonito, a gente coloca, extraiu 100% da GPU no DLAA e a geração de quadros no habilitada. E agora a gente está usando 94%, 90%, tendo 93, 94 frames por segundo. Cara, e o jogo tá, ó, liso, sem travar, nada, utilizando 92% da GPU, 90% da GPU, bem fluido, bem bonito. E é isso, cara, um Xeon 2680, um processador de R$ 80, às vezes mais barato que isso, entregando um jogo nessa qualidade aí, cara. Pessoal, aqui é o Fortnite na 4070 Super no 2680V4, mostrar para vocês rapidinho como ele está configurado. Tá em Quad HD, com tudo no épico, o DLSS em modo qualidade, um Ray Tracing também ligado, tudo no máximo, como vocês podem conferir. E rodando, cara, a 70 quadros por segundo, 66, umas quedas um pouco abaixo, mas na média de 70 quadros por segundo, utilizando 84% da 4070 Super. Não é o modo que se joga, né? Costumo jogar o jogo competitivo. Aqui a distância, a distância de renderização do mapa também está no mais longe possível, o que afeta bastante, né, o uso do processador. O processador já não é tão potente assim. E mesmo assim, um gráfico muito bonito e uma taxa de quadros ok, uma taxa de quadros boa. Apesar de ser um jogo competitivo, está fluindo muito bem, a 70 quadros, dá para se divertir com esse gráfico bonito desse jeito. Então, olha só essa água, o reflexo do Ray Tracing, tá na água, a ponte refletindo. Mas vamos no uso real, né? Como que se comportaria, quantos quadros iam nos dar. Então aqui eu vou desligar o Ray Tracing. Ah, me mataram. Só porque eu queria mostrar pra vocês, mas tudo bem. A gente vê o jogo de outra pessoa, não deixa por isso. Então a gente vem aqui. Qualidade de vídeo pré-definição eu vou deixar no médio. Então apliquei, tá no médio. DLSS qualidade, sem Ray Tracing. E aqui vamos ver para quantos quadros a gente vai. Como a limitação é mais da CPU e não da GPU, a gente se mantém por volta de 70 quadros. A única coisa que diminui é o uso da GPU. Então, assim, quando você não tem um processador tão potente, né, como é o caso do Xeon, que apesar de ser muito bom pelo preço que ele cobra, de quando ele é, né, já tem quase 10 anos de idade, apesar disso, ele não é tão potente. Então, você diminuir a qualidade gráfica, no caso do Ray Tracing, vai influenciar um pouco, porque ele também usa CPU, mas no restante não vai mudar tanto. Você não usar tanto DLSS, baixar a resolução, baixar outros gráficos,
porque vai reduzir a carga da GPU, e a GPU já estava sendo limitada pela CPU. Então até em jogos competitivos, se você não tem uma CPU tão potente e tem uma placa de vídeo potente, não vai influenciar tanto você diminuir os gráficos. O que pode influenciar é num porcento low, né? Não está mostrando ali, mas ele se mantém um jogo um pouco mais estável, com as mínimas um pouco mais estáveis. Mas de média de FPS máximo, não vai mudar tanto assim você reduzir as configurações e as qualidades. Então esse foi o Fortnite. Vou mostrar para vocês agora um outro jogo. Pessoal, mostrando para vocês como é que fica o The Witcher 3, né? Com o update, com os novos gráficos. Mostrar como é que tá a configuração. Ray Tracing Ultra. Tudo ligado, qualidade, todos os Ray Traces no máximo, anti-serrilhamento DLSS em qualidade, tudo no alto, ligado, tudo o melhor possível, tudo no Ultra Plus, e vamos ver como que vai rodar. Não, ó, de novo, 2, 6. E aí, pessoal, rodando a 60 frames por segundo, né, sem FrameGen, sem nada, só com o DLSS no modo qualidade, usando 73% da GPU. Mas olha esse gráfico, olha a qualidade que tá. Ah, esquecemos de ver a resolução, né? Eu acho que ele não tá em... ele não tá em Quad HD não, eu vi que a resolução tá muito baixa. Vamos deixar então em Quad HD. E vai empurrar tranquilo em Quad HD. Foi. Agora sim, Quad HD, utilizando 82% da GPU. Olha esse gráfico. E não caiu os frames por conta da resolução, porque ele está sobrando GPU. Um gráfico maravilhoso. É assim que roda o The Witcher 3 nessa qualidade no 4070 e o Xeon 2680V4. Vamos pro próximo. Pessoal, mostrando para vocês então como que o GTA V Enhanced, a nova versão, né, remasterizada do GTA V, roda no 2680V4 com a 4070 Super. Vamos lá mostrar para vocês então como é que está configurado o jogo. Aqui ele está configurado em Quad HD. Deixa eu tirar essa limitação de quadros. Desligado a limitação de quadros. Em Quad HD. Ray Tracing ligado com tudo no Ultra. Todas as configurações de Ray Tracing no Ultra. DLSS no modo qualidade. Gerador de quadros desligado. E tudo no Ultra. Tudo no máximo. Vamos ver como é que ele vai rodar. Então apliquei as configurações e ele está rodando a 72 fps, 70 fps, utilizando 60, 58%, 60% da GPU, com tudo no Ultra. Cara, não estou usando 100% da 4070 Super, estou usando 70%, mas precisa de mais que isso. 70 fps, um jogo com qualidade gráfica desse tamanho. Cara, o jogo está muito bonito, o gráfico está muito bom. Os efeitos de Ray Tracing aqui ficaram ótimos, ficaram muito legais, cara. Na cidade dá pra ver bem melhor. Cara, 76 FPS tá muito bom. Só que eu ainda posso melhorar isso aí, né? Eu posso aumentar o FPS. Eu tenho aqui o geração de quadros. Vamos ligar a geração de quadros, ver como é que fica. O gerador de quadros. Com a geração de quadros, então a gente vai para 80 e 90% de uso da CPU, 145 frames, cara. 145 frames, olha o gráfico do jogo, olha a fluidez, ó, sem travar, sem nada. Cara, tá muito top, muito top. Então, assim, lógico, se eu tivesse um processador melhor, eu ia conseguir extrair esses 20%, 15% que falta do GPU. Eu ia ter mais FPS. Mas são as circunstâncias que eu
comentei com vocês. E, cara, acho que não vale a pena eu ter comprado primeiro uma placa de vídeo foda, do que tivesse comprado todo o kit, né, CPU, placa-mãe, ter feito todo o upgrade e continuado com a 580. Então pensa bem, eu acho que valeu muito a pena eu já poder estar usufruindo com o Xeon, continuar com o Xeon usufruindo, e depois mais pra frente trocar, né, quando tiver dinheiro para isso, trocar a plataforma e manter a 4070, e depois troca a 4070 depois que já tiver trocado de plataforma, daqui 2, 3, 4, 5 anos, não sei quando eu terei condições para isso, mas eu achei que valeu muito a pena, cara. E se você tem um Xeon aí, tem uma 580, uma outra placa de vídeo e queria trocar de plataforma, trocar de placa de vídeo, mas acha que não compensa colocar com Xeon, tá aí a resposta. Essa é a resposta, eu acho que compensa muito, acho que flui muito bem, acho que dá pra se divertir muito, cara. Vou mostrar pra vocês então Red Dead Redemption 2 na 4070 Super com 2680 V4, lembrando são 32 GB de memória RAM, rodando a 2400 MHz por conta da limitação do processador. Vou mostrar para vocês como que está configurado. Está com resolução de Quad HD, 180 Hz de taxa de atualização, tela cheia, qualidade tudo no ultra, tudo no máximo, tá tudo no máximo, tudo que você pode imaginar. O DLSS eu tinha configurado ele no modo qualidade, vou adicionar aqui modo qualidade de novo e foi para automático. Confirmo. DLSS no modo qualidade. As configurações gráficas avançadas também tá tudo habilitado, tudo no último, no máximo que pode estar. E vamos executar o teste de benchmark aqui para ver como é que ele se sai. Vou dar um pause aqui no load para o vídeo não ficar longo. Rodando o benchmark então. A gente começou com 66 FPS, mas olha essa qualidade, tá melhor que o jogo pode entregar, né? O melhor assim graficamente falando, tá entregando tudo no alto ultra, no máximo possível que esse jogo entrega. Olha, o Xeon tá arrancando 100%, né? Tá 98, mas seria 100% de uso da 4070 Super. Então o Xeon tá empurrando a 4070 Super para tudo que ela pode entregar. E olha aí esse gráfico. Lá 97, 98%. O frame time tá bem lisinho, vocês podem ver ali embaixo, sem variação, tá uma linhazinha bem fluida. E o gráfico tá muito bonito. Isso com o DLSS qualidade. Como tá em Quad HD, eu poderia colocar em equilibrado aí, que não ia perceber nada, só ia aumentar os frames. Mas cara, você jogando a 90 FPS um jogo desse, no console você tem 30, malemar 60, esse jogo não, mas malemar você consegue em outros jogos 60 no console, aqui com gráfico muito, né, reduzido. Com 30 já não tem o mesmo gráfico que esse, com 60 então menos ainda. E aqui ó, 103 FPS com tudo que pode entregar, cara. E é um Xeon. Tudo bem, é uma 4070 Super, mas é um Xeon que tá empurrando ela. E tá empurrando muito bem, cara. Eu vou deixar só mais essa rodada de benchmark e vou pro gameplay. Eu tô com o HDR ligado, o HDR desse monitor não é tão bom, tá meio escuro a imagem, mas é por conta do HDR que tá configurado no jogo. Bom, vamos fazer uma alteraçãozinha, vamos rodar o benchmark de novo, mas eu vou fazer uma alteração. Eu vou colocar, vamos ver se eu consigo aumentar esses frames e manter essa qualidade. Vou aumentar o DLSS pro equilibrado. Vamos ver o que a gente consegue. Então vamos lá, rapidinho. Configurações, gráficos, DLSS, qualidade, equilibrado, desempenho. Vocês querem ver desempenho? Vamos ver no equilibrado. Oi, caramba, eu restaurei padrão. Ah não, mas é o padrão do DLSS. Confirmado. O restante continua tudo no ultra, tudo no máximo. Vocês verem que foi só o DLSS mesmo que eu tinha mudado errado.
Então eu vou pausar novamente só para não ficar muito longo. Voltando então, não aumentou tanto o FPS, né? Eu lembro que aqui a gente tinha começado com 66, continua a mesma coisa, até um pouco abaixo, mas continua com os 98% de GPU. O processador também bem tranquilo, 44 graus, a GPU também está 69 graus, tá uma temperatura bem ok. Eu não falei ainda qual modelo da minha, né? A minha é uma 4070 Super da Galaxy, aquela, ó, monoclique C 2X. Ela não é tão fria quanto as outras, mas também a temperatura fica sempre beirando 69, 70. Nunca vi chegar a passar de 72, assim. Isso há muito tempo estressando ela a 100 graus, tá? 100%. Então eu acho que é uma GPU bem boa, ainda mais pelo preço que eu paguei. Achei que valeu muito a pena. Bom, então é isso, pessoal. Vou colocar um pouquinho na gameplay só para vocês verem como é com essa GPU e com esse processador, para a gente finalizar esse teste. Aqui é a gameplay. Vocês podem notar que não foge muito. Vou tirar esse alerta aqui. Não foge muito do que estava no benchmark gameplay. A gente está em 63, está na mesma média, mas aqui já jogando a 66 frames. E a qualidade gráfica, a qualidade de imagem, os detalhes perfeitos como tem que ser. Então esse é o Red Dead Redemption, rapaziada. Para finalizar, como eu mostrei para vocês o Days Gone no Vision R15M, no outro vídeo do canal, vou mostrar para vocês agora como que ele fica, como que ele roda com o Xeon 2680 e 4070 Super. Vou mostrar para vocês como ele está configurado. Aqui nos gráficos está tudo no muito alto, está tudo no máximo. Ele não tem upscale, né? Então está no cru mesmo, no nativo, resolução Quad HD. E olha só, entregando 160 frames por segundo, usando 100% da 4070 Super em Full HD, em Quad HD. Às vezes cai um pouco, né? Não usa todo o potencial da GPU por conta do processador. Obrigado, meu amor. Mas ainda assim, ó, a qualidade ótima, maravilhosa, com altas taxas de quadros, 120, 130, 140, e sem frame sem nada. Um jogo lindo, cara. Rodando super fluido, ó. Dá pra jogar muito bem. Essa limitação que tem, né, do processador não empurrar o 100% da GPU é porque eu tô em 2.5K. Se eu tivesse em Full HD, ia sobrar ainda mais GPU. Se eu tivesse em 4K, aí o limitador não ia ser mais a CPU. A CPU ia entregar e extrair o 100% da GPU. Tudo que ela pode entregar, e ainda ia faltar GPU, né? Porque ia pesar muito mais para ela em 4K. Então, assim, se você for jogar em resoluções altas, cara, né, mesmo um Xeon pode dar conta de placas muito mais potentes que uma 4070 Super, cara. Vai muito do jogo que você vai jogar e da resolução que você vai jogar, né? É lógico que tem outras coisas que pesam também pro CPU na qualidade gráfica do jogo, mas quanto mais alta a qualidade do jogo for, mais alta a resolução, maior o peso vai ser na GPU, menos vai forçar o Xeon 2680V4, que, cara, apesar de ser antigo, apesar de ser um processador barato, ele é muito bom, cara. Na faixa de preço dele, então, nem se compara, né? Não existe. Mas assim, até hoje, para rodar muita coisa, ele é muito bom e é o que está acessível para muita gente. É o que foi para mim, por isso que eu tô com ele até hoje, né? Eu tive a oportunidade de montar fazer um upgrade de PC, mas eu preferi pegar a placa de vídeo, trocar 580, porque apareceu uma promoção muito boa, depois eu não ia conseguir e eu ia ter que comprar peça por peça do PC, ia demorar, eu ia continuar com 580 e 2680V4, pensei, vou pegar a 4070 Super e já vou aproveitar ela. Peguei um monitor 2.5K, cara, eu já uso bem melhor do que uma 580.
foi a melhor coisa que eu fiz, em vez de ter feito o upgrade da plataforma em toda de uma vez, sabe? Eu acho que começou bem mais. E agora, é claro, né, eu não vou ficar com ela. Quando eu conseguir, eu vou comprar uma nova plataforma, vou pegar um Ryzen ou um Intel, não sei ainda. Ainda estou vendo o que o dinheiro vai poder, o que eu vou ter para comprar, né, de dinheiro. Mas aí sim eu vou extrair o 100% até em Full HD dessa placa de vídeo. Mas até isso acontecer, se eu tivesse juntando dinheiro, eu não teria trocado de plataforma. Se eu tivesse trocado de plataforma, eu não ia ter outra placa de vídeo, ia ter 580. Então sim, cara, compensa você às vezes fazer esse combo de uma 4070 ou uma outra placa equivalente ou até mais forte com um Xeon, dependendo da situação. Então é isso, pessoal, esse é o último jogo. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre as placas, beleza? Pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Agradeço aí a presença de vocês. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma força aí pra gente. Um abraço, até a próxima.